Shalom, queridos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Quebrando Paradigmas Oficial. Lembrando que aqui nós sempre falamos da poderosa palavra do Senhor e eu gostaria de conversar com cada um de vocês hoje sobre a fé. Algo que nós precisamos entender quando a gente começa a caminhar na presença de Deus, quando a gente começa a entender o que é viver o cristianismo, o que é andar na presença de Deus. E muitos vão falar em ter fé. Muitas pessoas têm fé, tem muitas pessoas que ficam frustradas, tem muitas pessoas que ficam às vezes um pouco tristes, pois elas pensam que por elas terem fé, elas acham que Deus tem a obrigação de realizar aquilo que elas querem no tempo delas. Na verdade, as coisas não acontecem assim. Na verdade, a gente sabe que existe uma série de coisas para que tudo possa acontecer, não à nossa maneira, mas da maneira do eterno. E no nosso vídeo hoje, eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Eu gostaria que você analisasse um pouco sobre isso, sobre aquilo que de fato você tem esperado em Deus. Porque quando se fala em fé, em acreditar em algo, em ter fé em alguma coisa, a gente espera, às vezes que Deus ele cumpra algumas exigências, que a gente tem. Isso é normal, a nossa mente humana nos leva a pensar dessa maneira. A nossa mente humana, ela nos leva a enxergar dessa maneira. Mas eu gostaria que você entendesse o seguinte: às vezes você não vai... às vezes nós não entendemos certas pessoas, às vezes a gente até olha para algumas pessoas e vê, poxa, Senhor, mas a pessoa tinha tanta fé, por que isso aconteceu? Uma coisa que nós precisamos entender, nós precisamos deixar que o Espírito Santo ele fale ao nosso coração. A fé, ela não sustenta a nossa alma, a fé, ela sustenta o nosso espírito. É isso aí, a fé não sustenta a sua alma, a fé sustenta o seu espírito. Às vezes a gente passa por muitas coisas e a gente tem, às vezes, isso na nossa mente de, vou clamar a Deus e isso vai acontecer, e às vezes Deus não faz, e às vezes acaba mexendo um pouco conosco. Por quê? Porque às vezes você está enxergando com o olho da sua alma, e a sua alma está ligada às suas emoções. Entende? E quando nós damos lugar para a nossa alma, a gente entende que a nossa alma ela não se sujeita, ela não quer se sujeitar ao espírito, porque a nossa alma está ligada aos nossos desejos, aquilo que a nossa carne deseja, aquilo que a nossa carne quer, aquilo que a nossa carne deseja nos levar. Por isso que a fé ela não sustenta, ela não vai sustentar a sua alma. A fé ela vai sustentar o seu espírito. Então aprenda a enxergar as coisas de uma maneira mais profunda. A nossa alma precisa se sujeitar ao espírito. Quando nós aprendemos que o nosso espírito precisa mais e mais se fortalecer, a gente consegue ver o agir de Deus na nossa vida. E é assim também na vida dos nossos irmãos. Às vezes nós notamos, às vezes tem pessoas que desistem da caminhada, tem pessoas que, infelizmente, por algumas coisas, elas desistem, elas ficam um pouco chateadas porque elas pensam que Deus não está me ouvindo. Na verdade, ela está entendendo de uma maneira equivocada, porque ela está tendo entendimento da sua alma. A sua alma ela vai te puxar para aquilo que é a sua vontade. Ou seja, a fé não sustenta isso.
A fé ela não vai sustentar as vontades almáticas. A fé ela vai sustentar o seu espírito. Por isso que o nosso espírito precisa ser um espírito inabalável. O nosso espírito precisa ser um espírito forte, um espírito mesmo conduzido pelo Espírito do Senhor. Por quê? Porque a fé irá sustentar o nosso espírito. Percalços, dia mal, todos nós teremos. Mas esse é o grande detalhe da fé. Por isso eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse vídeo. Reflita sobre isso, sobre a sua fé, o detalhe da fé. Então eu gostaria que você deixasse mesmo que o Espírito Santo possa ministrar sobre a sua vida. Deixar mesmo que ele possa te conduzir a um nível de entendimento profundo, para que você entenda esse detalhe. Porque às vezes Deus ele nos dá algo, ele nos mostra algo, mas nesse mostrar existem detalhes, e o detalhe da fé é esse. Então que você possa se atentar quanto a isso. E lembre-se que o detalhe da fé a fé, ela não sustenta a sua alma, ela sustenta o seu espírito. Tá ok, querido? Tá ok, querida? Então fiquem todos com Deus. Para você que chegou até aqui, eu já peço humildemente o seu super like, pois ele faz com que o YouTube jogue os nossos vídeos para mais pessoas, e isso é muito importante. Não esqueça o seu like. Se inscreve no nosso canal. Primeiramente, com a ajuda de Deus, depois de cada um de vocês, a gente consegue ganhar essa relevância aqui dentro da plataforma. Então, não deixe de se inscrever, deixe o seu comentário também, seu comentário é importante para o nosso engajamento, e compartilhe essa mensagem para que chegue a mais pessoas e que mais pessoas possam mesmo deixar que a palavra de Deus venha fazer parte também de suas vidas, tá ok? Fiquem todos com Deus, shalom e até o próximo vídeo. Valeu, meus amados.